Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Muito bem. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um livro que eu estou lendo e eu estou achando muito interessante. É esse livro aqui, ó, do médico Issam Tiba, Quem Ama Educa. É um livro que foi editado, acho que a primeira edição dele foi de Nossa, a primeira edição dele deve ter sido na década de 90. Este daqui é de 2002, essa edição, e olhem, já tinham vendido mais de 280 mil exemplares. Ele já estava na 63ª edição. Muito bom esse livro. Se vocês já tiverem lido, comentem, e se quiserem conhecer, é um livro que vale muito a pena conhecer. Para nós, mesmo que já tenhamos tido filhos pequenos, ou que tenhamos sobrinhos ou netos, ou filhos maiores, enfim, é sempre muito interessante lermos e sabermos um pouco mais sobre a arte de educar. E Samitiba fala aqui no livro uma coisa que a gente já ouviu falar em alguns lugares, né? Filho não vem com manual, né? Nenhum de nós, ao nascermos, trazemos algum tipo de manual junto conosco. A gente nasce sem nada, né? Pequenos, vulneráveis, frágeis, e vamos aprendendo a sermos seres humanos com os outros seres humanos. É assim que é o nosso aprendizado. Basicamente, o ser humano é um ser de imitação. Então, se queremos ter um bom comportamento dos nossos filhos, nós precisamos ter um bom comportamento com eles também. É recíproco, né? Muito bem. E aí, então, eu escolhi aqui do livro um trechinho onde ele vai falar sobre o amor formando a autoestima. Ele diz assim: a autoestima começa a se desenvolver numa pessoa quando ela ainda é um bebê. Os cuidados e os carinhos vão mostrando à criança que ela é amada e cuidada. Nesse começo de vida, ela está aprendendo como é o mundo à sua volta e, conforme se desenvolve, vai descobrindo o seu valor e a partir do valor que os outros lhe dão. É quando se forma a autoestima essencial. Então vejam que a nossa autoestima, ela começa então lá de quando nós somos um bebezinho ainda. Conforme vão falando de nós, conforme vão olhando para nós, nós vamos construindo essa autoestima essencial. Tudo isso pode ser melhorado, desenvolvido, trabalhado ao longo da vida. Pode ser melhorado ou pode ser piorado conforme as experiências que vamos tendo ao longo da vida. A nossa intenção aqui é trazer um estímulo e uma motivação para que nós, adultos, melhoremos a nossa própria autoestima, consequentemente, melhoremos a autoestima daqueles que estiverem próximo de nós, principalmente filhos, sobrinhos, netos, crianças que estiverem próximo de nós, né? Ele continua. A autoestima continua a se desenvolver conforme a pessoa se sente segura e capaz de realizar seus desejos e futuramente suas tarefas. É a autoestima fundamental. Para os pais, o amor incondicional que sentem pelos filhos está claro, mas para os filhos, nem sempre esse amor está tão claro assim. Às vezes o filho não sente o amor desta maneira, né? Os pais
precisam educar. Educar exige chamadas de atenção, né? Cuidados para que a criança se desenvolva de forma saudável. E para isso, muitas vezes, por exemplo, na questão da alimentação, nós vamos ter que proibi-lo de comer guloseimas, né? E, de alguma forma, mostrar para eles que eles precisam se alimentar de alimentos saudáveis, né? E às vezes nós vamos precisar sermos firmes com eles em relação a isso, não é mesmo? Em relação às tarefas da escola, né? É importante para eles que eles façam as tarefas de escola. A tarefa da escola é dos filhos, é do estudante, né? Mas é tarefa dos pais observarem se os filhos estão fazendo as suas tarefas. Então, tudo isso, muitas vezes, transforma o adulto naquela pessoa chata, que chama a atenção, né? Então, mas o que é importante, diz Samitiba? É importante que fique claro para a criança que mesmo que a mãe ou o pai reprovem determinadas atitudes dela, o amor que sentem por ela não está em jogo, né? Para que a criança se sinta amada incondicionalmente, é necessário, acima de tudo, que seja respeitada. Então, a criança não quer comer, né, o alimento saudável que você está servindo na refeição para ela. Tudo bem, você pode fazer um acordo com ela. Olha, tudo bem, você não quer comer o jiló, né? As crianças normalmente não gostam de comer jiló. Muitos adultos não gostam de comer jiló. Muito bem, você não gosta de comer jiló, mas olha, o feijão e o arroz e a saladinha que a mamãe preparou, esses são importantes. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem, você não gosta, mas veja, é importante, né? Mesma coisa com as tarefas de escola. Ah, eu não gosto de fazer tarefas de escola. Quem é que gosta de fazer tarefas de escola? Muito difícil, não é mesmo? Então, mas é necessário, né? Então, respeitar a criança é ouvi-la, saber quais são os motivos. Ah, não gosto. Ah, estou com preguiça. Ah, tal coisa é chata. Tudo bem, meu filho. Tudo bem, Joãozinho ou Maria. Mas, neste caso, é necessário. Por exemplo, existe agora toda uma discussão em torno das questões médicas, né? Ir ao médico é importante. Muitas vezes a gente não gosta. Muitas vezes nós adultos não gostamos. E a criança também, ela tem todo o direito de não gostar. Mas, mesmo não gostando, nós, como adultos, entendemos que há casos em que se faz necessário ir ao médico, seguir as recomendações médicas, tomar a medicação que o médico passou. Então, né? Mas respeitar não é deixar de fazer aquilo que é importante, né? Respeitar é ouvir, é entender, acolher o sentimento da criança ou de qualquer pessoa que seja e mostrar para ela o seu ponto de vista e mostrar para ela não só o seu ponto de vista, mas o que é necessário ser feito naquele momento, não é verdade? Se estamos com um corte na pele, nós temos que passar um remédio e colocar um band-aid, ou às vezes até fazer uma sutura, para que a vida se perpetue, para que a vida permaneça, né, naquele ser. Então, respeitar é ouvir, é entender e acolher. Então, e Samitiba fala até melhor do que eu. Ele fala assim: respeitar os filhos significa dar espaço para que eles tenham os próprios sentimentos, aceitá-los como são
Não julgar suas atitudes, pois as crianças erram muito, faz parte do aprendizado. Mãe e pai podem e devem julgar as atitudes, mas não os filhos. Eu posso não concordar com meu filho. Meu filho, eu não concordo com a sua atitude. Isso não significa que eu não amo. Significa que aquela atitude que ele está tendo, aquela escolha que ele está fazendo, não está de acordo com os meus valores. Os valores dele são outros. E tá tudo bem. Lembram? Nós estamos vivendo um momento onde existe muita intolerância. E tolerar, aceitar as diferenças é isso. Continuar amando e respeitando e muitas vezes não concordar, né? As divergências fazem parte do processo de convivência. Então, fica aí a mensagem do Isamitiba para nós pensarmos sobre as nossas atitudes e como estamos estimulando a nossa autoestima, como estamos estimulando a autoestima daqueles que convivem conosco. Mandem seus comentários, é sempre muito enriquecedor as nossas trocas. Muito obrigada!